Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Hoje com lançamentos oblíquo e horizontal. Então vamos nessa? Então olha só. Antes da gente entrar propriamente dito na ideia de lançamento, vamos entender uma jogada aqui. Olha só, pessoal. É o princípio da independência dos movimentos simultâneos. O nome é grande. Parece até complicado, mas é muito fácil. Porque olha só, vamos supor que você tem um barco e essa água aqui esteja parada. E ele queira atravessar esse rio. Se ele direcionar esse rio nessa direção, ele não vai chegar aqui no ponto E do meu rio? É óbvio que vai, não é isso? Tá, beleza. Essa é a primeira situação. A segunda situação, esse barco quer atravessar o mesmo rio. Só que agora tem um detalhe nesse rio aí. O quê? Esse rio vai ter uma velocidade de correnteza. Quando eu tenho uma velocidade de correnteza nesse rio, eu te pergunto, se ele for atravessar e for em linha reta, será que ele vai chegar aqui no ponto E? O que você acha? Provavelmente não, né? Porque a correnteza vai arrastar esse barco. E aí eu te pergunto o seguinte, então onde é que ele vai chegar? Em que ponto da margem ele vai chegar? Será que é no ponto H, G, F, E, C, D ou B? Bora pensar? Olha só. Nesse barco vai agir a força do motor com uma determinada velocidade do barco. E vai agir uma outra velocidade nele, que é a velocidade da correnteza. Ele vai adquirir essa velocidade. A mesma velocidade que a correnteza desloca, ele vai começar a deslocar. Lembrando a ideia de vetores, que cada vetor desse aqui, uma seta é um vetor, e essa seta é proporcional à intensidade da velocidade, ou da grandeza vetorial que eu tenha, pode ser força, velocidade, deslocamento, aceleração, lembra disso? Então, se essa velocidade for proporcional, o que eu posso fazer então? Eu posso verificar aonde vai ser o resultado das forças que agem nesse corpo. No caso, o barco. Então eu vou ter aqui, olha, que fazer as linhas tracejadas. Por quê? Porque nesse caso nosso aqui, eu tenho um ângulo de 90 graus entre as minhas velocidades. E aí eu vou verificar, no ponto em que eles se encontram, vai gerar o quê? Uma velocidade o quê? Resultante. De tal forma que ele vai aproximar da onde? Do ponto C. Então, eu tendo esses vetores, eles indicam exatamente o quê? O tamanho dele, a intensidade do valor dele. O valor, né? Propriamente dito. E aí o que acontece? Com essas velocidades, eu sabendo a velocidade de cada uma, eu posso verificar onde vai ser meu vetor resultante. O que é interessante? Se a velocidade do barco parar, o barco vai descer a correnteza. Meu preso aqui vai descer a correnteza, não vai? Com a velocidade da correnteza. Se essa correnteza parar, não tiver mais velocidade, e o barco ligar o motor dele e começar a atravessar, ele vai deslocar com a velocidade do barco, independentemente da correnteza, porque não tem. Não é isso? Então, olha só. É por isso que eu posso falar que existe uma independência dos movimentos. O movimento do barco, devido à velocidade da correnteza, não depende da velocidade do barco, devido ao seu motor. Só que quando as duas agem juntas, o que acontece? Uma influencia a outra, de tal forma que eu gero uma velocidade resultante. Fechou, meus caros? Tranquilo? Então bora lá. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Muito fácil. Lembrando que o dia dos namorados está chegando, né, cara? Você, meu caro amigo, minha cara amiga que está namorando, se o seu namorado ou sua namorada não aparecer no dia 12 e disser para você que está doente, você sabe o que aconteceu nesse dia, beleza? É porque certamente ele realmente ficou doente, tá bom? Então não vai desconfiar, porque às vezes as pessoas colocam coisas na sua cabeça que nem existe e você começa a acreditar. Tá bom, beleza? Tá tranquilo?
Dia 12 tá chegando. Já comprou o beijo do teu namorado, da namorada? Rapaz, tem que comprar, cara. Senão ele termina contigo. Então aí, vamos supor aqui, olha, que eu tenho uma mesa. E essa mesa, eu dou um peteleco nessa bola aqui, ó. Peteleco. O que acontece com essa bola? Ela vai deslocar e vai fazer essa trajetória aqui, ó. Eu vou dizer que ela tem um alcance. Ela desloca, que ela sofre um alcance aqui. Quando ela descer, ela vai descer sob a ação da gravidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai descer aumentando a velocidade dela 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Beleza? Então, olha só. Quando essa bola desloca aqui, quando ela está exatamente nesse ponto aqui, ó, inicial de queda, o que acontece? Ela só tem um tipo de velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade na horizontal, que eu vou chamar de Vx, porque está na horizontal. Ela não tem velocidade de queda, porque ela ainda está na mesa. No momento em que ela deixa de tocar essa mesa, ela passa a ter uma outra velocidade. Que velocidade é essa? Uma velocidade de queda. No momento que ela para de tocar a mesa. Então, quando ela está bem aqui assim, olha, ela já tem, né, desde o momento que ela parou de tocar a mesa, ela já tem uma velocidade que no eixo Y, que eu vou chamar de VY. E a Vx, ela tem? Continua. A Vx não pode parar. E essa Vx, observa que o tamanho dela vai permanecer aproximadamente aqui no meu desenho, né? É sempre igual. Lógico que eu estou desprezando o ar, tá? Estou supondo que é um vácuo que eu tenho aqui, beleza? Se eu pego e analiso um pouco mais de tempo depois, o que vai acontecer? Essa minha bola vai ter uma velocidade maior ainda. Por quê? Porque quando o corpo cai, quanto mais tempo de queda, maior a velocidade ele vai atingir. E a minha velocidade na horizontal, como é que acontece com ela? Permanece igual, não muda. Porque na horizontal não tem alteração de velocidade. E quando ela chega lá no final, o que eu vou ter? A Vx vai ter mudado? Não. A Vx aqui, olha, nunca vai mudar. Sempre vai permanecer a mesma. E a Vy, quando ela chega no solo, ela sempre aumenta a Vy, porque ela está caindo. Então a velocidade que está aumentando, olha, Vy no primeiro momento, depois Vy aumenta mais ainda. Só que o detalhe é o seguinte, esse movimento independe desse. Essa velocidade independe dessa. Só que as duas, quando se juntam, geram o quê? Geram uma velocidade resultante. As duas, quando se juntam, geram uma velocidade resultante. As duas, quando se juntam, geram uma velocidade resultante. E aí, galerinha, olha o que acontece. Essa minha velocidade aqui acaba aumentando. Por quê? Porque eu tenho uma Vy aqui que está aumentando. E a minha V resultante é a junção da Vx com a Vy. Não é uma soma, tá, pessoal? Como é um ângulo de 90 graus, tem que fazer teorema de Pitágoras. Igual nós vimos lá nas aulas de vetores. É até bom que você faça uma revisão lá de vetores. Aí eu tenho que fazer o quê? Pitágoras, né? Porque aqui eu tenho o quê? Um ângulo de 90 graus toda vez. Beleza? Mas o mais importante você perceber que é o seguinte. Como o Vx não muda, ele segue ao movimento que? Uniforme. Por que o Vx é movimento uniforme? Porque não tem mudança de velocidade na horizontal. E na vertical, Fontenelle, também não muda? Não, na vertical muda. Olha lá. O Vy era pequenininho, aumentou mais ainda. Esse Vy vai só aumentando. Então, eu vou ter aqui, olha, o M é o V, tá certo? O M e o V é na vertical. E o MU na horizontal. Beleza? Então, olha só, pessoal. Quando a gente fala em MU e MUV, a gente está falando de dois tipos de movimento diferentes. Esse cara que vai ter aquelas equações do MU e esse cara que vai ter as equações do MUV. Tá certo? Dúvidas? Deu para entender?
Manda aí pra gente nos comentários. Fechou? Vamos lá então? Olha só. Se eu pegasse aqui, olha, e quando a bola fosse deslocando e tirasse umas fotos bem rápidas, em sequência, a gente chama de foto estroboscópica, eu ia ter essa configuração, olha, com uma distância cada vez maior em relação à minha altura. Lógico que esse é um intervalo de tempo muito pequeno. E aí o que acontece? Ó, aqui entre os dois primeiros eu não tenho altura nenhuma, e já entre os últimos aqui, olha, eu tenho uma altura muito grande. Lógico que nesse caso aqui é intervalo de tempo muito rápido, coisa de milissegundos. Aí você vai ver o que? Essa bola acontecendo isso. O que está acontecendo? Aqui, olha, eu não tenho diferença de queda. Por que não? Porque ela está ainda com velocidade zero no eixo Y. Ela só tem que tipo de velocidade? Velocidade X, velocidade na horizontal. E a velocidade na vertical? Ela é pequenininha, ela quase não existe. Então ela é pequenininha aqui, é só um pedacinho, depois que ela sai. Aí depois ela vai aumentando o quê? A velocidade no Y, de acordo com que ela vai descendo, porque o tempo de queda vai aumentando. Deu para sacar essa jogada então, pessoal? Horizontal é a mesma velocidade sempre. Na vertical, a velocidade vai mudar. Quanto mais tempo de queda, maior a velocidade. Por quê? Porque na vertical age quem, pessoal? A gravidade. E aí eu tenho que lembrar o quê? Aqui, olha, o VY no início do movimento é quanto? Zero. Não tem movimento na vertical no início. Esse é o lançamento que? Horizontal, porque eu pego o horizonte aqui, tá certo? E as minhas orientações quem são? O eixo X e o eixo Y. Fechou? Tranquilo? Dúvida? Manda nos comentários. Vamos lá então, galerinha. Ah, garoto. Galerinha, então olha só. Se a gente vai fazer uma análise vetorial do movimento da velocidade, no início ele tem apenas movimento no eixo X, olha. Só na horizontal. Depois o eixo Y, a velocidade vai aumentando. Aumentando, aumentando. Como o VY vai aumentando, a V resultante vermelho vai aumentando também, quanto mais tempo de queda tiver esse meu corpo. Esse movimento que ele faz, essa trajetória que ele faz, está simbolizada aqui com fotos muito rápidas. Devido a esse Y ir aumentando, é que esse espaço aqui, olha, ele é maior que cada espaço desse que está acima. Beleza? Por que, Fontenelle? Ora, porque quanto mais velocidade ele tiver, mais rápido ele percorre o espaço em um mesmo intervalo de tempo. Entendeu? Eu pego tempos iguais, o espaço vai ser cada vez maior que ele vai percorrer quanto maior a velocidade. Isso é óbvio, né? Beleza? Galerinha, então, a gente vai agora visualizar um fenômeno. O fenômeno que eu mostrei para vocês na aula passada. E é por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele desafio. O desafio do foguete à lua. Ah, moleque. Olha lá. Lembra disso? O que aconteceu aqui? Então, olha só. Lembra disso? Eu tinha um lançamento aqui que eu fiz com a garrafa PET. Mas eu pergunto, esse lançamento é horizontal? Ele sai de uma determinada altura? Não, né? Ele sai do chão, vai lá em cima e desce. Então, nesse caso, não é lançamento horizontal. Tá certo? É um outro tipo de lançamento que a gente chama de oblíquo. Que você pode treinar e brincar jogando Angry Birds. Eu acho que é assim. Me perdoa, professora de inglês. Então, olha só. Quando você tem um Angry Birds, o que você faz? Você pega um estilinguezinho lá e lança. Ele vai fazer o quê? Um lançamento que oblíquo. Para isso, você tem que perceber o quê? A altura que ele vai dar até a trajetória para você, para ficar mais fácil, não é isso? E aí você vai, ele chega no ponto mais alto e depois começa a descer. O que eu tenho aqui? Lançamento. Eu sou bom, viu? Vai lá. Passa daí, trem. Então, olha só. O que você vai ter? Um lançamento oblíquo no lançamento do seu foguete. Como é que acontece isso? Olha aqui, ó. Você lança esse cara com uma determinada velocidade. E aí eu vou te falar aí pra galera que tá lançando os foguetes. O ângulo que você vai lançar esse cara aqui para ter maior alcance, esse cara aqui é chamado de alcance.
O ângulo que você vai ter aqui para ter o maior alcance é quando você posicionar esse cara com um ângulo de 45 graus, no vácuo. Já quando você faz isso aqui no ar, vai sofrer alterações, vai depender muito se tem vento, se não tem vento, se está chovendo, você não vai lançar na chuva também, né? Eu que estou ficando doido já. Então olha só, esse cara aqui, quando tu lançar, se tu lançar ali para cima, o que acontece com ele? Ele vai chegar nesse ponto aqui, ó, e vai descer. Por quê, Fontenelle? Porque ele vai ficar na mesma altura desse cara aqui. Por quê? Porque essa velocidade no eixo Y é independente da velocidade do eixo X. Sacou? Então quando você pega o cara e joga ele aqui assim, ó, ele teria a mesma velocidade no eixo Y do que quando você joga ele assim. Tá certo? Então a altura dele vai ser a mesma. Beleza? E aí o que acontece? Se você tiver a mesma velocidade, claro. Se você aumentar a velocidade no eixo Y, logicamente que vai aumentar a velocidade. Porque esse cara aqui pega uma decomposição para cá. E aí, olha, no eixo Y, eu te pergunto, quando o corpo sobe, a velocidade aumenta ou diminui? Pensa. Ele vai diminuir a velocidade. Até chegar onde? Na altura máxima. Essa aqui é a altura máxima. Tá certo? Ele vai diminuir a velocidade dele até chegar na altura máxima. Quando chegar na altura máxima, ele começa a descer. Observa, qual é o valor do meu VY aqui, ó? 0. Não tem vetor para cima, porque ele parou de subir. A velocidade VY chega no ponto que ela vai só o quê? Descer. Tá certo? E aí o que acontece? Você vai ter o Vx sempre igual. Então tem que observar. O VY muda, não muda, Fontenelle? Muda. Ele move com que aceleração? Com a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Que a minha velocidade muda 10 metros por segundo em 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Então se ele demora 1 segundo aqui subindo, e eu lanço ele, por exemplo, com 30 metros por segundo, depois de 1 segundo, qual é a velocidade dele? Vou colocar 20 metros por segundo, né? Depois de 1 segundo, qual é a velocidade dele? 10 metros por segundo, né? 10 metros por segundo. Depois de mais um segundo, 0 metros por segundo. Quando ele começa a cair, qual é a velocidade dele aqui depois de 1 segundo? 10 metros por segundo. E depois de mais um segundo? 20 metros por segundo. Fontenelle, então ele demorou 2 segundos para subir, 2 segundos para descer? Exatamente. Ó, 1, 2 segundos, 1, 2 segundos. Sacou? Porque a velocidade era 20 metros por segundo. E se fosse 50 metros por segundo, qual a velocidade? Qual o tempo que ele demora para subir? 5 segundos. E para descer? 5 segundos. Fácil, muito fácil. Besteira, né, cara? Aí, olha. Beleza. Mas a velocidade no eixo X dele não muda, é sempre a mesma. Olha lá, sempre acontece a mesma coisa. Então eu falo assim, olha. No eixo X, eu tenho movimento que uniforme. Qual a característica do movimento uniforme? Velocidade constante. E no VY? É o MUV. Qual a característica do MUV? Aceleração constante, não velocidade. Aceleração, porque a velocidade muda. Se sobe, a velocidade diminui. Se desce, a velocidade aumenta. Fechou? Diz aqui pra mim uma coisa. Vou te perguntar um segredo. Tu já comprou o presente do teu namorado? Ou da tua namorada? Cuidado. Que tu não dá o presente dele ou dela, tem outro caboclo querendo dar o presente. Tu te fica esperto, tu fica esperto. Beleza, galerinha? Fechou? Então bora pra próxima. A próxima é uma jogada de mestre. Semana passada eu pedi para vocês quem pudesse fazer o desafio do foguete para a Lua. E o primeiro trabalho que chegou pra gente aqui foi o do Marcos, lá da escola estadual, Colégio Estadual Povoado Barreiro, de Posse, de Goiás. É o aluno Márcio, da primeira série. E aí o que aconteceu? Ele fez o cara aqui, mano. E eu achei muito top. Olha só. A bomba, né? Fez igual aquele esquema que a gente falou pra vocês. A estrutura de base, ele vai receber uma certa pressão. Chega um ponto que não consegue mais segurar e ele sobe. Olha lá, foi pra Lua. Você viu? Não volta mais. Não volta nunca mais. Então o que acontece? Galerinha,
O do Marcos ele mandou até outro vídeo, mas ainda não ficou 100% assim em relação ao ângulo, sabe? Se você for fazer esse vídeo, se você fazer esse desafio, manda pra mim até o dia 15. Por que até o dia 15? Dia 23 eu tenho a minha aula de revisão, tá certo? É a última aula minha com vocês. A gente vai fazer a análise dos lançamentos, vai fazer os cálculos dos lançamentos e vai ver, eu vou falar para vocês quem foi o aluno que atingiu a maior distância, tá certo? A maior distância com a sua garrafa. E a gente vai mostrar aqui o vídeo desses caras, né? Claro, óbvio. E vai analisar cada caso. Lógico, se for muito, vai dar para analisar todos, mas alguns casos, certeza. E aí o que acontece? Esses caras aqui estão fazendo lançamento oblíquo, mano. Física na veia. Física na veia. É isso aqui, ó. É quando você chega aqui e faz experimento. Aí você consegue perceber a beleza da coisa. Então o que acontece? Manda para mim até o dia 15. Por quê? Porque dá um trabalhão editar esses vídeos. Não é rapidão. Infelizmente, bem que eu queria que fosse. Mas não é. Editar vídeo é trabalho. Ainda mais se você fazer efeito, fazer alguma coisa, colocar... Enfim, dá trabalho. Então, tenta mandar para mim até o dia 15. Hoje é que dia? Amanhã vocês vão receber esse vídeo. Então, dia 2, tem tempo para vocês fazerem. Dá para fazer tranquilo e calmo. Tem um pessoal me perguntando assim, Fontinelli, pode fazer em grupo? Não tem problema. Não tem problema. O ideal pode fazer estrutura em grupo e cada um faz o seu patch. Tá certo? Porque você pode colocar asa, você pode colocar... Enfeita, mano. Faz como você achar melhor. Faz como a sua criatividade deixar. Fala pro professor de arte, fala assim, professor, o que eu coloco aqui? Coloca pedra preciosa, mano. Coloca. Vamos colocar esse negocinho cheio de brilho. Entendeu? Independente. Como você quiser fazer o seu foguete, você faz. Fechou? O importante é ver ele voar. Esse que é o bacana. E aí, se ele chegar mais longe, ótimo, melhor ainda, né? Que aí você ganha a coleção de livros de física para aprofundar os seus conhecimentos. Ah, moleque! Olha aí, e já compra passagem para a lua também. Aproveita, leva a sua namorada, sua cat, sua gata e vamos que vamos. Então, galerinha, hoje foi apenas análise teórica do lançamento oblíquo e horizontal, beleza? Contas eu vou fazer só no dia 23. Fechou? Galerinha, fica com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu, galerinha! Fui!